Eu quero contar uma experiência hoje que é baseada no livro de Mateus, capítulo 7, verso em diante, que diz o seguinte: Não julgueis para que não sejais julgados, porque com a mesma medida com que julgardes, sereis julgados. A gente passa por certas experiências na vida, como eu passei já algumas vezes e faz poucos dias de novo. Sabe quando a gente olha assim para uma pessoa e você já cria assim uma visão, um preconceito a respeito do caráter dessa pessoa, e aí você não tem aquele interesse assim de criar um laço de amizade ou enfim. E aí depois que a gente se aproxima, a gente faz esse esforço, né? Muitas vezes com seres humanos a gente procurar fazer o esforço, né, de se aproximar, de conhecer um pouco da história da pessoa. A gente muda o nosso olhar. Por quê? Porque o bom senso ensina que a gente deve ter empatia com as pessoas, porque o comportamento das pessoas não tem que ser baseado no comportamento, no nosso comportamento, né, que nós julgamos ser o melhor. Porque o que eu vejo como melhor, o outro é diferente, né? E Jesus, quando esteve aqui neste mundo, ele não veio para julgar. Ele veio para dar exemplo, para salvar e dar exemplo. Ele é o nosso exemplo. E ele nos olhava com misericórdia. Tem até aquela experiência lá na Bíblia que fala a mulher pecadora que ungiu os pés de Jesus. Os discípulos e o anfitrião lá da casa julgaram aquela mulher. E Jesus, conhecendo seus pensamentos, ele falou o seguinte: não quero que vocês a julguem, ao contrário, eu quero que vocês registrem na Bíblia a atitude dessa mulher. Jesus não olhou para aquela mulher como uma mulher que cometia erros, não. Ele olhou para ela, ele viu uma alma, ele viu uma pessoa especial, ele olhou para ela com um olhar de misericórdia. E essa lição fica para nós, que nós também devemos procurar nos colocarmos no lugar do outro. E dessa forma nós vamos remover as pedras de barreiras que existem no nosso coração mau. Nosso coração do ser humano é mau. E nós passamos a compreender o outro lado, porque o mundo precisa de pessoas assim. O mundo que vive em guerra, guerra coletiva, guerra individual, guerra de todas as formas, porque o mundo é formado por seres humanos que erram. E o mundo precisa muito disso, de pessoas que tenham empatia, compreensão e não pensamento de julgar. Um dia, todos nós teremos que estar diante de um tribunal de julgamento. Mas não é um tribunal deste mundo, é o tribunal celestial. É o tribunal de Deus e nós estaremos lá como réus. E Deus, ele não nos julga pela nossa aparência, porque muitas vezes nós queremos aparentar, passar ao mundo uma aparência de pessoas agradáveis. Mas Deus, ele conhece a nossa vida. Ele sabe da nossa necessidade de mudança. E ele julga a nossa vida, ele nos julga pelas circunstâncias da nossa vida, desde quando nós fomos gerados. Eu lembro que quando eu era adolescente, eu tinha uma amiga que ela falava, uma amiga de escola, né, que ela falava assim para mim: e antes de eu te conhecer, eu te achava muito antipática. Bom, seguinte, talvez muitas pessoas ainda me achem antipática, né? Não sei, talvez, quem sabe, né? Mas eu acho que eu não sou, não. Enfim, mas eu queria deixar essa lição aqui para nós, né? Não só para os outros, mas para mim também, que eu fiquei muito feliz de poder
reverter esse olhar que eu tinha, né, dessa pessoa, e também outras experiências, como eu já falei, e procurar e ter chegado à compreensão melhor, né, do que muitas vezes é a vida da pessoa. Todos nós estamos aqui lutando por um objetivo que é um mundo melhor, e para isso nós temos que fazer a nossa parte, né? Tem uma palavra que um querido e saudoso pastor que eu conheci, pastor Daniel Duarte, ele dizia o seguinte, que é muito melhor a gente construir pontes ao invés de muros. Então, gostaria muito de deixar essa mensagem aqui para cada um de nós, para que nós possamos fazer a nossa parte, e pode ter certeza que fazendo isso, nosso coração vai ficar mais leve, nós vamos contribuir muito para a melhoria de um mundo que está em ruínas e também para a nossa melhoria como pessoa, como ser humano, como cristão. E eu queria deixar essa mensagem aqui para nós.